Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boteco do Mal. Essa semana onde meu computador tentou ir pro saco e ele foi mesmo porque ele é decidido. Amigo, aqui o saco não é uma possibilidade. E eu instalei um novo equipamento aqui em casa, instalei um para-raio, mas eu não sei se deu muito certo. A coisa tá meio chocante aqui em casa nesses dias. Eu tenho a leve impressão de que deu certo o para-raio aqui em casa. Mas muito bem-vindos a cada um de vocês aqui neste instante elétrico. Vamos falar sobre a situação do ciclo internacional, global, geopolítico, internacional e espacial. Amigo, eu vou falar de novo aqui sobre um tema que você não ouviu em lugar nenhum. De novo, você não ouviu em lugar nenhum. A gente vai entrar no detalhe do que está acontecendo na virada do ciclo que está chegando agora. Amigo, olha aí, ó, gostou aqui? Você gostou? Se você não gostou, vê se eu acho outro aqui, vê se eu acho outro. Pior que agora aqui eu não vou achar nada aqui, mas nós vamos sem nada mesmo. Hoje tá tudo bem, Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês pela gentileza. Estamos aqui, mas eu vou falar hoje de uma percepção minha que eu tenho há muito tempo já, de como funciona a inversão dos ciclos de mercados, né? E eu vou falar sobre alguns aspectos que fazem parte do que está acontecendo agora e você vai tentar entender de uma forma, como eu diria, histórica. Você vai entender o que mudança de discurso significa. Você vai entender o que alguns indicadores econômicos que estão aparecendo agora e que você não ouviu falar em nenhum lugar. Eu vou dar uma dica por enquanto. Você ouviu falar em empresa zumbi? Você conhece empresa zumbi? Não? Não é do Resident Evil, não. Então, se você quer entender um pouquinho mais disso, quer entender ciclo, quer bater um papo à toa com quem não tem mais o que fazer além de mim, eu vou chamar meu querido amigo Erasmo. Então, ao contrário, troca a câmera. Buonasera, Mal. Buonasera, Erasmo. O meu copo tá mais chique que o seu semi-limpo aí, hein, cara. Isso é Stanley, ó. O cara vem com o Stanley aqui contra o meu... Mas eu vou entrar em minha defesa. Eu era igual você, cara. Eu chamava todo mundo de fresco com esse negócio de copo Stanley, viu, cara? Eu chamava mesmo. Chamava. Aí eu ganhei o copo do meu cunhado, olha só. Chamava mesmo? E aí, a hora que eu experimentei, falei, rapaz do céu, como é que o negócio é bom mesmo, cara? É bom. É bom, ué. Como não é bom? Isso aqui é sensacional. Eu tô enchendo o saco e que hoje é pra comemorar, entendeu? É pra gente lembrar que a vida não é gostosa. Aí, ó. Não foi dessa vez. Puta que pariu, tá, viu, cara? Não se preocupa, não. Pode falar palavrão aqui? Desculpa. Tá difícil, viu? Não tem problema, né? Tá tudo em casa aqui. Não tem problema não, Erasmo. Bom, eu vou primeiro apresentar para quem não conhece. Erasmo Fracalvieri, meu querido amigo, vizinho aqui. Ele mora em Pinhais, eu moro em Curitiba. A gente vai ser vizinho em breve. Meu aluno, meu amigo, T1, né, há muitos anos. Meu aluno T1, lá, hein, na época do Richard, lá, 2019, né? 2018, talvez final de 2018. T1 de Commodities, turma 1, março de 2020. Né, uma semana antes do Covid, e aí virou meu aluno lá e a gente virou amigo mesmo, a gente conversa sempre, muito bom bater um papo com ele. E hoje, né, Heraldo, como eu falei, eu quero bater um papo hoje do jeito que eu e você gostam de conversar. Porque é o que eu falei, né, pra gente falar sobre boteco, a gente tem que falar do jeito que os malucos... É o dia inteiro trocando a bolinha, né? E é engraçado, o dia inteiro, graças a Deus, né, isso que é bom. E estou falando disso porque a ideia do Boteco de hoje, né, muito mais do que a gente fazer um conteúdo legal, é para as pessoas entenderem que muitas vezes construir cenário, construir perspectiva é conversa. Né? Você troca informações e você vai congregando informações para criar novos cenários. Né? Até porque nada do que a gente fala ou acredita é verdade. Né? A gente tem, é tudo opinião e quando muito uma opinião ruim, né, bicho? Então, essa é a ideia. E hoje... Vim falar aqui um pouco, né, Erasmo? Eu queria aproveitar que você dar alguns detalhes aí para as pessoas aí do teu know-how, do teu knowledge. Entendeu? O Erasmo, primeiro que é um amigão meu mesmo, eu fiz questão de chamá-lo aqui hoje para bater um papo sobre isso, porque ele é o cara que eu mais troco ideia sobre geopolítica, sobre macroeconomia, né, cenários globais.
e tudo mais. E Erasmo, a gente tem falado há muitos meses, eu e você, né, sobre o que agora é realidade, mas que há 6 meses atrás, 9 meses, os malucos na rua era só você e eu mesmo, falando que o que estava vindo por aí não era muito bonito, né? Estava pelo menos chegando uma coisa meio estranha no mercado. E para não tentar também alongar a conversa, já falei isso em outros botecos, né? A gente agora, no final de 22, está sendo confrontado com Sim, uma realidade que está sendo sim. delineada há meses, né? Na verdade, há mais de ano, né? Como a gente vem falando já, que é uma recessão global acelerando, né? E aqui eu não vou chover no molhado sobre a recessão, já é notório, todo mundo já fala, mas eu quero entrar um pouco em alguns detalhes aí, né, da nossa conversa, para as pessoas entenderem. Porque, assim, a recessão é um conceito, está lá no livro de economia que alguém inventou lá, né, e nada mais é do que o processo de retração da economia. E aí eu quero aproveitar, então, Erasmo, para bater um papo com você sobre isso, sobre como essa retração se dá, no sentido de alguns locais que pouca gente olha, né? O primeiro dos locais que pouca gente olha, primeiro que todo mundo fala de crédito, beleza. O crédito estava alto, começa a vir calote, blá, 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 beleza. Isso não é novidade para ninguém, né? Mas nos últimos anos, né, houve uma, não sei se criação, se já existia antes, que é o exemplo das chamadas empresas zumbi, né? Que nos Estados Unidos virou quase uma epidemia, né, no último grande ciclo aí que vem de 2009, mas com maior força a partir do Covid, né, depois da explosão do dinheiro injetado. Eu queria lhe dizer o que você, que é um empresário, até para apresentar para as pessoas o que você faz e tudo mais, para que a gente possa continuar, mas o que você tem de horizonte sobre isso, Erasmo? Sobre Bom, essas Mal, vamos lá. empresas chamadas empresas zumbi. Primeiro que arrumaram um adjetivo para continuar chamando de empresa, né? Vamos dizer assim. Porque É, no meu conceito, empresa, é bem por lembrado. ser empresa só, ela tem que. A função básica é dar lucro, né? A não ser que seja para um objetivo social, um Isso. fundo social, alguma coisa assim, obviamente, que é importante ajudar as pessoas, mas assim, se a gente pegar o conceito básico de empresa, é um lugar onde você faz algum serviço ou vende alguma coisa para obter lucro, ponto final. Né? É exatamente assim que eu penso. Por quê? Porque assim, eu tenho Sim. empresas e elas, para poderem sobreviver, elas necessariamente elas têm que ter lucro. Né? A partir do momento que você não tem lucro, óbvio que assim, também tem o seguinte, né, Mal? Por conta dos ciclos, você tem fases em que você tem lucro e fases que você não tem. É importante dizer que esses períodos que você tem lucro, eles têm que se Isso. sobrepor aos períodos que você não tem. Ou possa vir a não ter, digamos assim. Isso. Tem que ser preparado. Isso. Você É uma junta a espécie gordura nessa de fase, né? preparação, né? Para Quando passar a você está fase na ruim. bonança. Isso é importante ressaltar. Então, não Isso. necessariamente a empresa, por mais saudável que ela seja, ela tem que dar lucro todo santo mês, digamos assim. Mas no final das contas, obviamente que o saldo tem que ser positivo, Uhum. né? Sim, sim. Porque senão, se você não Na consegue média, pelo lucro, menos, obviamente, o que né? você tem que fazer? Você tem que recorrer a crédito. Quando você tem um fluxo de caixa bagunçado, obviamente você recorre, né, ao financiamento de Isso. alguém. E aí, teoria básica, digamos, de administração, você precisa entender que o dinheiro que você capta para sua operação, ele jamais pode ser, ou jamais pode. Você tem que pagar mais do que ele gera de lucro, vamos dizer assim, né? Então, hoje a Selic está 14, Isso. 13,75, mas quando você vai no banco, né? O banco não vai te oferecer a 13,75. Se tem um verbo que eles conjugam demais lá, é o tal É do acima. spreadar. Eu spreado, tu spreada, nós spreadamos. Isso. Vamos, Vamos, e eu sei bem, a gente pode até vamos conversar spreadar esse mais sobre rapaz isso. aí. Então eles põem a gordura deles, obviamente. Cara, e eu vou ser sincero, aí eu posso falar, obviamente, do meu ramo, né? Dos outros ramos, não. Mas o ramo do plástico, em geral, a cadeia toda do plástico, ela não tem, as empresas não têm um ROIC, por exemplo, que é um retorno sobre investimento, normalmente acima de 5%. Não tem. Não tem. Sim. Ou seja, todo Sim, dinheiro a parado, atividade ela tem remunera uma muito margem pouco, muito né? baixa, porque ela depende muito do volume, digamos assim. Então você faça a conta Sim, você. Se o meu sim. capital, com o meu trabalho, rende 5% e eu vou tomar um crédito de 20%,
Sim. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Não Não vai, tem como pode dar bom. funcionar um tempo, né? E esse é um ponto interessante, né? Porque durante a fase que vai de 2009 a 2022, e até 2019, estava ficando ruim em 2019, aí veio o Covid, o mercado inundou de dinheiro, aí então a gente alongou a fase, né? E aí o que a gente chama de empresas zumbis, por assim dizer, são empresas que estão em pé por uma mera coincidência, porque em situações normais elas não estariam. Por quê? Porque elas não têm dinheiro sequer para pagar juros de dívida. Não é amortizar o principal, né? São empresas que hoje a gente tem mais ou menos, para você ter uma ideia, existe um índice chama Russell 3000, são as 3.000 maiores empresas do mundo, por assim dizer. O Russell pega o mundo inteiro quase, mais os Estados Unidos. Um quarto das empresas, 24% das empresas do Russell 3000 não tem dinheiro para pagar juros. E esse é o maior índice da história. Lembrando, ela tem que, como o Erasmo falou, ele tem que trabalhar, vender produto, sobrar dinheiro de lucro. Porque o cara faz assim, o EBITDA, que o EBITDA é muito bonito. As pessoas falam, não, tem uma definição mais legal, dívida, que seria entendeu? O lucro descontado do mais importante. Isso, porque exatamente, o EBITDA é descontado do mais importante, que é a dívida, né? Porque hoje, no mundo de hoje, especialmente no mundo como a gente teve dinheiro muito barato por muito tempo, muitas empresas se socaram em dívida, né, por assim dizer. E esse é um ponto importante, porque dentro da fase do ciclo, né, Erasmo? Lembrando, enquanto está tudo subindo, todo mundo rico, né? Todo mundo comprando tudo, todo mundo indo para Bali, não, agora Bali não é mais na moda, agora aquela é a Maldivas. O cara vai para as Maldivas, todo mundo vai para as Maldivas, por quê? Juro nos Estados Unidos zero, no mundo inteiro, na verdade, né? Dinheiro a rodo para todo lado. Essas empresas, você pode dar um número seu, Erasmo? Dessas Sabe quantos empregados essas do Russell? empresas juntas têm? Só nos Estados Unidos? As que estão, as chamadas zumbi. Mais de 2 milhões de empregados só nos Estados Unidos. 2 milhões de pessoas trabalham em empresas nos Estados Unidos hoje que não pagam as contas. Não pagam. E detalhe, não é que não paga agora, já não paga faz tempo. O detalhe é, o cara não tinha dinheiro para pagar. Né? Mas o dinheiro estava barato. Ô moço, me dá um pouco mais de dinheiro, porque eu pego esse dinheiro para pagar o outro lá. Entendeu? O cara vai na boleira, entendeu? Aquela boleira. Mas, de novo, isso é fase do ciclo. Durante a fase de expansão do mercado, isso não é nos Estados Unidos, né, Erasmo? Isso é importante deixar claro. É uma prática global. Eu tenho colegas global, de profissão, né, são empresários, onde a frase comum é dívida não se paga, dívida se rola. Né? Assim. Isso. É o caso, né? Então a gente tem uma situação onde as dívidas basicamente são virtualmente impagáveis, né? A gente não tem condições de fazer essas dívidas se tornarem pagáveis. Só que, de novo, isso é a fase do ciclo, né? As empresas que normalmente incharam muito durante a fase de expansão, vem a fase de retração e acontece uma limpeza do mercado, né? Então isso não é a primeira vez que acontece. Empresas zumbis nem é um conceito novo, como o Erasmo falou, né? É um conceito, como é que eu posso dizer? Velho, no mínimo, né? Para dizer o mínimo, eu vou tirar esse fone aqui, porque aí pelo menos o pessoal consegue... Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, mas esse fone é muito chique, né, Mal? Isso é coisa de... Tá me ouvindo, né? Então tá bom. O conceito das empresas zumbis não é um conceito novo, é a empresa que literalmente está no caminho da falência, porque não tem outro caminho. Se ela não consegue pagar nem sequer os juros, quem dirá funcionário, impostos, principal de dívida, né? Isso é normal. Por que eu estou falando isso, né, Erasmo? Porque eu estou falando da fase do ciclo, porque eu estou olhando para 2023, né? A gente já está olhando para 2023 faz uns meses já, né? Enquanto todo mundo estava querendo descrever a chuva que ia acontecer nas eleições, e veio as eleições, passaram as eleições e nada mudou. O dólar está ali parado onde está, o SP500 está onde já estava, o dólar está globalmente onde também já estava, né? Então nada mudou. A partir de 2023, provavelmente, né? O que deve começar a acontecer, e essa é uma perspectiva, não sei se isso vai se confirmar, é um processo de limpeza acelerada disso.
Porque, de novo, né, o dinheiro vai sair, né, Erasmo? As pessoas vão continuar devendo até que os credores falem, ó, amigo, agora não dá mais, entendeu? Você está me devendo, vai ter que me pagar. Porque isso também acontece, né, Erasmo? Eu lembro que a gente estava conversando essas semanas para trás aqui, o quanto grandes bancos brasileiros, né, literalmente cortaram o crédito. Vale lembrar seja, também aí, Mal, como a gente está falando de uma coisa global, nos Estados Unidos com certeza isso está com cheiro de que vai acontecer, porém a economia americana é muito mais dinâmica, né, Mal? Ali as empresas quebram, elas quebram mesmo, elas fecham, daí o ciclo se renova, novas abrem, mais eficientes e assim vai. Mas o Brasil tem um problema muito sério com relação a isso, e eu falo isso porque assim, eu sou uma pessoa o último ciclo que nós tivemos dessa forma, que foi no final de 2015, lá na crise da Dilma ainda, machucou muito, sabe? Machucou bastante e eu lembro bem. Lembro, era dezembro de 2015, Maurício. Eu estava na praia com meu pai. Final do ano, foi tudo bem, fechamos com um bom volume e tal, tomando uma cervejinha na praia, vem uma ligação, ó, o cliente tal pediu recuperação judicial. Não, pelo amor de Deus. Mas passou meia hora, liga o outro, ó, fulano também pediu. Falei, o que está acontecendo? Ligou de novo, foram 4 recuperações naquele final de semana que eles passaram para a gente, totalizando basicamente R$1,5 milhão de reais. Isso no nosso, R$1,5 milhão. Isso no nosso caixa é uma desgraça, porque... R$1,5 milhão. Isso que tem que ficar importante, as pessoas acham que a empresa, simplesmente a empresa quebra, né? E que ali acabou o negócio. Não, a empresa ela deve para outras empresas. Então, quando uma empresa quebra, quando uma empresa fecha, sei lá, pede recuperação, ela, cada uma individualmente produz o efeito em cadeia para os próprios fornecedores. Isso, exato. Porque ela não paga, a empresa que estava esperando receber. Veja a situação, mal. Então significa que naquela época, aquele dinheiro que não entraria mais em caixa, eu era obrigado a ir para o banco para repor a minha receita. Então o banco vai lá, tá bom, eu tapo o teu buraco, mas você lembra dos juros, quanto que estava? 14,25. Mas veja assim, o impacto, quando as pessoas acham, não, essa empresa só quebrou, a crise é só isso, aí as empresas quebraram e acabou. Não, não, é uma onda em sequência que vai machucando todo o mercado, né? E a gente, eu lembro que terminou de pagar a dívida no final de 2019, alguma coisa assim, né? Que a gente, então assim, fica marcado. Né? E infelizmente a gente está se aproximando de um cenário semelhante, tá? Infelizmente. Isso não é só aqui, né? Porque é bom lembrar, né? Esses gargalos, a gente chama isso de um crunch, né? Ou de um gargalo de crédito, ou seja, muito crédito foi concedido sob muitas formas, né, Erasmo? Foi concedido como financiamento, como linha de crédito para fluxo de caixa, né? N formas, né? De subsídios, às vezes, de governamentais de impostos que caem os subsídios, né? Não importa. E o que acontece? O pessoal vai tomando esse tipo de coisa. Uma hora ou outra a conta vem. E não é a primeira vez que ela vem. Isso que você está falando. Está falando de 2015, mas 2015 também não foi a primeira vez. Na verdade, é assim sempre. Né? Ao final de um ciclo de expansão, né? Ao final de um ciclo de expansão, a gente tem um processo que, meu amigo, das duas, uma. Ou agora você reza ou você reza, porque não tem o que fazer. Né? E isso é o que a gente está enxergando, por assim dizer, né? Tá todo mundo sentado no teatro e a cortina está fechada. Tá todo mundo esperando a cortina abrir. Porque esse é o detalhe, né? Esse monte de empresas zumbi, elas vão ser arrancadas do mercado, boa parte delas. As pessoas que trabalhavam nessas empresas, os Estados Unidos está em pleno emprego agora, pleno emprego, 3,5% de desempregados agora, o menor índice da história, né? Essas pessoas, no total delas são 2 milhões, só nessas empresas. Isso para não falar, Facebook mandou não sei quantos, Amazon mandou não sei quantos, ou seja, o processo de desenrolar do ciclo de mercado, do ciclo econômico, ele vai ser feito passo a passo. Mas o ponto importante, né, Erasmo, para falar sobre isso, que eu quero avançar para o assunto que eu acho que é o mais importante agora, ele não é possível de separado, né, Erasmo? No sentido de, milagrosamente, por decreto, alguém vai lá e fala, não, parei. Bom, mas vale salientar também, Mal, que é um processo que começa com os próprios bancos.
que a gente faz na nossa consultoria aqui é ficar monitorando a hora que o banco tira o pé. Porque enquanto o banco está lá, enquanto o banco está te bancando, mesmo que a sua operação não seja rentável, né, a coisa vai, certo? A coisa continua, não tem problema. Mas a hora que o banco fala, meu amigo, não banco mais a sua operação, né, a gente chama isso, a gente vê, é um índice do Banco Central, tá, Mal? Que é a concessão de crédito que os bancos estão dando. O Banco Central atualiza esses dados mensalmente, mas o Banco Central você conhece, né? Ele atualiza a hora que ele quer. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho o último dado aqui de setembro e já fez um topo para cair, né? Foi isso que aconteceu também na última crise nossa. Então, a coisa começa quando o banco tira o pé. Não vai ser. E aí, isso. E aí, só que também ele escolhe, né, Mal, quem é que vai. Tem empresas muito grandes que a gente sabe que isso aí não é problema do mercado, isso é problema do banco. Mas dependendo das empresas, vai. Tem isso também, né? Tá ruim porque assim, os outros clientes que ela tem do banco também não vão pagar. Então, se eles mantêm. É isso. E só para a gente poder avançar, inclusive, né, Erasmo? Deixa eu tentar colocar. Eu te ouço, mas eu estou vendo aqui mensagem que estão te ouvindo de longe. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo também. Esse é o fone da maçã? Esse é o fone da maçã, Chico? Mas você ouve bem fogo, né? Porque assim, você fala do meu copo Stanley, mas você pega o copo meio, como é que é? Semi-limpo, que você fala? Com o fone da maçã, né? Semi-limpo. Enquanto isso, eu vou servir um pouquinho. É que eu peguei na Black Friday. Eu te ouço. Rapaz, na verdade, eu peguei na Black Friday bem pego. Você tá me ouvindo bem, Erasmo? Tá, então tá bom. Você tá me ouvindo bem? É alguma coisa com os outros também. Mas, de novo, não tem como eu resolver. Deve ser o Instagram isso, pessoal, porque eu tô me ouvindo. Eu consigo ouvir meu retorno aqui, porque eu coloco ele de volta. Né? Mas vamos lá. O que eu queria falar um pouco sobre isso hoje, né, Erasmo? Que, de novo, Brasil... Como diria um amigo meu, né? Não, o Brasil vai quebrar. Para quebrar, você tem que ter sido inteiro um dia. O Brasil nunca foi inteiro, então é bom lembrar que quebrar agora é só mais um enchendo o saco só. Porque esse é o primeiro ponto, né, Erasmo? Independente da gravidade do mercado agora, como você mesmo falou, o banco é o grande centro desse negócio. O banco, no sentido de como se fosse uma entidade única, que não é única, né? Eles são o grande regulador disso, né? Eles trancam e eles soltam. E eles sabem para quem eles trancam e eles sabem para quem eles soltam, até para manter o fluxo rodando, ainda que em menor volume, né? Bom, Estados Unidos, né? Com empresas zumbis, 2 milhões de empregados, 24% do Russell, também não é alguma coisa de anormal. O índice é alto, mas lá em 2001, por exemplo, né? Que é a única comparável, a gente tinha mais ou menos 17% de empresas chamadas, consideradas zumbis, né, nesse mercado. Só para explicar para as pessoas, essas empresas zumbis hoje, olha que número bonito isso aqui. Sabe quanto que elas devem no acumulado? Puta que pariu. 1,4 trilhão de dólares é a dívida acumulada dessas empresas. E aí é o que você falou, né? O problema não é delas, o problema é dos bancos. Mal, quem vai pagar isso aí? Quem? JP Morgan. Sim, óbvio, né? Quem como sempre vai pagar, né? Vai vir. Qual a dúvida? Mas olha que interessante, né? Para as pessoas entenderem que, primeiro, isso não é um evento único na história, é cíclico, né? Porque, de novo, a empresa zumbi, ela não nasce zumbi, ela se torna zumbi, né? Ou seja, ela é encorajada a cada vez tomar mais crédito, cada vez é menos responsável por aquele dinheiro, porque o dinheiro jorra mesmo, e a administração, na verdade, a maioria delas nem... Algumas delas, várias delas nem lucro deram, né? Sua história, e ainda assim estão com toneladas de dinheiro, absolutamente cíclico. Mas vamos lembrar de alguns aspectos importantes, né, Erasmo? O Brasil tem uma espiral de crédito podre, não é novidade, na primeira vez que acontece. Nos Estados Unidos não é a primeira vez, ainda que é um pouco mais grave do que a média nos dois países. Mas aí, Erasmo, sabe uma coisa que eu lembrei hoje? Antes de vir para o boteco, eu falei, vou falar com o Erasmo sobre isso, ver se ele concorda comigo. É importante lembrar que a gente está pivotando, ou perto de pivotar o ciclo, ou seja, perto assim, é o ponto de ônibus, né?
O ônibus está mais perto de passar do que ele já esteve. Eu não sei se ele vai passar amanhã ou daqui 6 meses. Mas olha que legal, né? A gente está mais perto agora do fundo da crise, do ciclo, do que jamais estivemos nesse ciclo, pelo menos. Bom, o que eu gosto de lembrar é que esse aqui não é um ciclo como era, por exemplo, 2015, né? Porque não atingiu todo mundo 2015, foi mais localizado em países emergentes e tudo mais. A Europa mesmo sofreu, os Estados Unidos não teve nada em 2015, nada, não teve nem um resfriado. Mas 2008 e 2001 foram grandes crises no sentido de grandes ajustes econômicos, né? E eu gosto de lembrar que, eu não sei se você concorda, se você tem algum exemplo melhor que o meu sobre isso. Eu lembro que em 2001, antes do estouro da bolha.com, o George W. Bush nos Estados Unidos estava na pior crise de confiança da população frente ao presidente da história. Né? Pra você ter uma ideia, ele tinha menos de 1 ano de mandato, ele já tinha tirado 3 férias. 3. O George W. Bush. Sério, esse é o nível do desconforto que estava, né? Estava lá, aparecendo jogando golfe, aí, por motivos que a razão desconfia, vai lá, os caras batem na torre, lá, os 2 aviões lá, né, no 11 de setembro. Daquele dia para frente, o discurso pivota, né? É muito importante lembrar, a bolha.com já estava implodindo naquele momento e o discurso desloca, né, do problema frontal, que era a economia, e passa a ser um problema militar. Afeganistão, Iraque, e a partir daquele momento, inclusive, legislações passam e um grande ciclo econômico começa, puxado por um movimento como esse. Em 2008, vem a crise de 2008, o George W. Bush sai, o Obama acaba de entrar, né, como presidente dos Estados Unidos, o presidente amigo da garotada, né, super gente boa. Vem a crise de 2008, é bom lembrar que a crise de 2008 só faz fundo nos Estados Unidos em março de 2009. Então a crise de 2008 foi prolongada, o Brasil terminou antes da crise na época, né, no mercado acionário pelo menos. E aí vem a política do America First, né? O Obama fala tudo agora é para os Estados Unidos, ou seja, a gente salvou o mundo em 2008, olha isso, né? E agora America First. E aí começam os QEs e de novo o discurso pivota, né? Eles literalmente enrijecem o discurso geopolítico. Aí começa a briga com a China, começa a briga com todo mundo, né? A Crimeia lá em 2000, qualquer coisa, tudo o mesmo processo. Olha que legal. Vem o evento, pivota o discurso e uma série de novas medidas são implementadas. 2001 foi assim, 2009 foi assim. 2022 /23, nós temos um evento grande econômico que vai acontecer, um ajuste de grande porte. Erasmo, qual que é a diferença do ponto de vista da... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Você que está me assistindo aí, os 330 desocupados que estão aqui neste momento aqui, o que mudou até agora? De novo, eu não estou falando de detalhes da crise. Eu estou dizendo o seguinte, 2001, George W. Bush, Estados Unidos, pá. 2008, 2009, o Obama, Estados Unidos, pá. 2022, o que é que vem de novo nesse mercado? Novo de verdade. O que vocês acham aí? Escreve para mim, eu ver se vocês... Posso falar em Posso falar em chinês? Não? Pô, vai ajudar aqui? Em chinês eles diriam o Obudidao. O Obudidao. O Obudidao eu não sei. Obudidao, o que é o Obudidao? Eu não sei o que é essas... Erasmo, mudou? O que mudou? Mudou? Não, o que chega de novidade na hora do discurso? Tá, faça. Quem chega no discurso? Chega? Como é que a China estava em 2009? Ela estava precisando acelerar, né? Acho. Peraí, agora você me pegou. Como é que ela tava Mas provavelmente ela estava precisando acelerar. Ela, praticamente não existia. 2000 ela não existia. Eu tô com o Bloomberg ligado aqui, falei, não, pera lá. Ela não existia. E em 2022? Em 2022 é igual. Em 2022, diz que ela tá parada, né? Tá parada, né? Ela tá parada, né? Ela tá, A brincadeira que eu vou fazer agora aqui com as pessoas, né? E eu quero até que o Erasmo comente um pouco sobre isso, porque um dos principais motivos de eu chamar o Erasmo aqui, além dele ser meu amigo, a gente bater papo, é porque ele entende sobre China. Né? Minha relação com eles começou há 10 anos.
porque a gente começou a importar um... Eu trabalho com filmes plásticos, né, Mal? Acho que para colocar as pessoas dentro da mesma página, eu comercializo filmes plásticos que vão para o mercado de embalagens nacional. Não faço a embalagem, não produzo nada, eu só simplesmente comercializo esses filmes. Então eu trago, um dos filmes que eu comercializo eu trago da China. E aí a nossa empresa tem como, por cultura mesmo, todos os nossos fornecedores a gente visita, né, anualmente e tal. Quem desenvolveu esse cliente foi meu pai na época. A história dele indo para a China é super engraçada, porque ele não saiu do hotel, tá, amor? Ele descia do hotel, ia para o supermercado comprar frutas e voltava para se alimentar. Tamanho era o medo, né? Cara, isso foi Isso que ano que foi, 2011, 12, alguma coisa assim. Por aí, por aí. Tá, aí ele passou o bastão e falou, você que vai agora. Falei, tá bom, aí, vou, não tem problema, né? Mas aí eu comecei a ir todo ano, na verdade, né? Eu só parei de ir mesmo porque por conta do Covid. Simplesmente não dá para ir mais lá. Porque se Deus me livre, eu vou para lá e aí, sei lá. Trava. Não, porque assim, eu vou em duas cidades principalmente, né? Que é Shanghai e Guangzhou, né? Cantão. E são as que mais estão aí na mídia, né? De lockdown para cima e para baixo. Então, imagina eu tô lá e aí é lockdown e Deus me livre. Não dá. Não tem como suportar isso. E aí eu comecei a ir todo ano, né? Visitando sempre os meus fornecedores lá. Foi aí que eu tentei aprender a língua deles, né? Fiz até curso aqui em Curitiba. Não, eu não passo fome. Mas você até que fala, que eu sei que fala. E nem sede, tá? A cerveja eu aprendi a falar rápido. Sede, mas já tá de boa, já tá... E aí, assim, como cultura... E eles gostam muito disso, né? Porque normalmente as pessoas pensam muito mal da China, né? Ou quando fazem negócio também dificilmente vão para lá e conversam. Eles respeitam meio que essa questão de você ir lá presencialmente, visitar. Eu costumo levar minha família também, eles acham isso o máximo e tal. Então aí eu comecei a criar uma relação mais com eles, né? De conversa e tal. E assim você consegue um pouco mais de dados, né? Digamos assim, quando você vê um acontecimento, por exemplo, na internet, a primeira coisa que eu faço, eu pego meus contatos e falo, meu, o que tá pegando aí, né? E aí, é verdade isso aí? E aí? Então, e aí? A história é mais ou menos assim, tá, e continua até hoje, né? Eu tô ampliando um pouco mais os países lá da Ásia agora, né? Por uma questão, obviamente, econômica. Mas o principal foi a China. O que eu tenho mais carinho mesmo é pela China e pelo tanto que eu já fui para lá, né? Sim. E é importante, estou perguntando isso para o Erasmo, e fiz questão de trazer ele aqui, porque, de novo, né, o mercado, não o mercado financeiro, mas quem fala sobre o mercado, né, sofre de um grande mal. Especialmente quando tem a China, né, Erasmo? Exato. Que é o fato de nunca ter ido lá. Né? Tem vários amigos que falam bastante mal. Tem gente que sempre pergunta, pô, como é que é lá e tal. E aí eu tive a oportunidade de ir para Chicago esse ano, né? Por incrível que pareça, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. As pessoas olhavam para mim e falavam, como assim você nunca foi? Como se fosse obrigação, né, ter ido para os Estados Unidos. Isso, exato. É isso mesmo. Pô, você nunca foi para Disney? Assim, não fui, cara. Tipo, eu não sabia que era obrigado. Perdão, desculpa. E aí eu conheço bem a infraestrutura lá das cidades grandes da China. Eu utilizo bastante, né? É óbvio que a primeira vez eu pegava táxi e tal, mas depois que você vai se acostumando, você desce do aeroporto, você pega um metrô e vai direto pro hotel. Acabou, não tem essa história. E aí foi engraçado que eu pude comparar, porque eu sempre falei bem da infraestrutura chinesa e eles estão muito fortes, né? Eles são muito avançados. Conheço bem a Europa. Quer dizer, a parte sul da Europa, na verdade. Não subi, né? Não sei mais como é que tá a Alemanha para cima ali. Mas eu acredito que normalmente o norte europeu é muito mais, entre aspas, evoluído do que o sul, né? Mas a infraestrutura chinesa, por exemplo, no meu ponto de vista, agora que eu fui para Chicago, dá um banho, mal. Dá um banho, hein? É
impressionante o que esse país construiu em pouquíssimas décadas e em que nível eles chegaram para atender a população. Eu fico de cara, porque como eu ia todo ano, você via as mudanças já na própria infraestrutura montada. Você está numa avenida, eu mesmo falava para o meu contato, escuta, esse prédio não tinha aqui. Pois é, construíram fizeram o ano passado, e ele me contou. Não, ele contava com orgulho. Fizeram 2 andares por dia. Falei, como assim, cara? Mas me diz uma coisa, né, Erasmo? Inclusive, trazendo agora para essa realidade, você já foi muito para lá, o Erasmo lida diretamente com chineses, ou seja, com chineses industriais lá, ou seja, pessoas que fazem o que a China faz de melhor, que é industrializar bens de consumo, né? E agora, né, não sei, eu acho engraçado, e é uma curiosidade que eu tenho, né? Especialmente no Brasil, é engraçado como as pessoas falam mal da China, né? É uma coisa, eu não sei se é um negócio, tipo, sei lá, um negócio de vira-lata lá, síndrome de vira-lata, alguma coisa assim, de querer dizer que sempre o outro é pior, né? E eu gosto de lembrar que, assim, não estou dizendo que eu estou protegendo a China, até porque quem a China é para precisar da minha defesa, né? Mas em 94, por exemplo, o PIB da China era igual ao do Brasil. 94. Sim, os caras em 30 anos, menos que isso, vão passar os Estados Unidos, né? Não como maior economia do mundo, mas como maior PIB. Né? Eles vão bater os Estados Unidos em breve nisso. E o Brasil em Curitiba nem a linha verde. No mesmo período. Então, é muito importante. Nem a linha verde está pronta em Curitiba, bicho. Aquele caminho para ir da minha casa para a tua, nem aquele negócio não fica pronto, bicho. É um trecho de 1 quilômetro, cara. Pelo amor de Deus. Eu estou falando disso porque, assim, o que eu estou querendo perguntar para você? Eu falei um lance do discurso, né? Porque o Biden mesmo, passadas as eleições de meio de mandato agora aqui, ninguém mais ouve falar do Biden. Ele foi piada antes das eleições, piada. Todo lugar que ele aparecia, o velho não fala, e é verdade, tá gagá. Gosto de lembrar que ele é só uma figura, né? Ele não é o dono do poder americano, muito pelo contrário, né? Ele é só uma... Mas podia ter arrumado um candelabro melhor, né? Convenhamos, que eu vou dizer, né? Por assim dizer. Melhor, eu também acho, Essa é uma opinião pessoal também, entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Passou as eleições, ninguém mais ouve falar do Biden. Sumiu. E está passando uma série de legislações novas, tributárias, industriais, militares, né? Ou seja, passou as eleições, tem 2 anos agora livres pela frente, no mínimo, né? Porque aí vem as eleições de mandato principal, onde o Trump deve vir para tentar tomar o mandato dele. E do outro lado do mundo chega... Por que eu disse que... eu queria conversar com você sobre isso. Eu disse que tem uma coisa nova, que é a China não mais como um ente meramente lateral, né? Mas é a China agora, finalmente, como um ente central mesmo, né? Já disputando espaço mesmo com os Estados Unidos em liderança global. E eu estou comentando sobre isso porque a gente até falou sobre isso essa semana, né? Tem uma série de coincidências acontecendo nos últimos 20 dias, depois das eleições não, depois que o Xi Jinping foi indicado para o 3º mandato, né, como primeiro-ministro, o primeiro-ministro tão poderoso quanto Mao Tse Tung foi, nenhum outro foi tão poderoso. E é engraçado que nada na China a gente sabe, nada na China tem disponível em vídeo, é tudo escondido. E aí, numa sequência de 3 semanas, primeiro, cara, na eleição lá quando o Xi Jinping abre, né, o Congresso do Partido Comunista para a imprensa, o primeiro ato dele é arrancar o Hu Jintao, que foi o primeiro-ministro que ficou 2 mandatos antes dele. Primeira coisa é arrancar o cara da sala, como um ato de poder mesmo, firmando, literalmente rindo do cara. E o Hu Jintao ainda olha para ele no final, né? Antes de sair. Parece que está tirando Bizarro. E tipo, o que está acontecendo? Né? Aí, 2 semanas depois, o tal do lockdown lá com as demonstrações de revolta dos chineses na rua, nunca apareceu na vida um negócio desse. Aí na sequência vem, o cara vai assim, agora é guerra civil na China. E no dia seguinte, tá tendo a reunião do G20, é G20 que tá tendo, né, G20, lá, só chega de avião. Uma bela hora,
curiosamente, tinha um Foi sem querer, foi sem querer, Ele mano. devia Sem estar querer. tomando café, Sorte. entendeu? Ele virou pro lado, foi sem querer. Tá lá o Xi Jinping, encontra o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, né? E ele come o toco do Trudeau ao vivo para uma rede mundial, né? Na sequência, tudo na sequência. Logo depois que o Xi Jinping entra como o novo primeiro-ministro, que lá vai durar 5 anos o mandato, né? Por que eu estou falando isso? Eu queria ver se você concorda com isso também. Independente da situação econômica que a gente vai falar já já sobre a China, o que está acontecendo agora, na minha opinião, na China, é o que eu falo do pivotamento do discurso. Ou seja, o Xi Jinping está claramente enrijecendo o discurso, endurecendo o discurso. Para quê? Nós não sabemos ainda. Mas Não tem tenha cara dúvida, de que tá mal. vindo Não tenha alguma dúvida. coisa aí, Acho que tem, 2023. A Covid não acabou, né? Digamos assim. Eu acho que para a Covid entrar em algum livro de economia, eu não sei, vai ter que ser 2025 para frente, alguma coisa assim, para as pessoas entenderem exatamente o que foi o evento em si, né? Não dá para saber, e obviamente a gente sabe, como a gente conversa bastante sobre isso, a gente sabe que alguma coisa está pegando lá. Não é natural. E aí é engraçado também, né, Mal? Acho que eu troquei com você essa semana, mostrando para você que as indústrias não estão paradas lá, né? A coisa. Como... Não só não estão paradas, como estão em nível de atividade normal. Um dos monitores que eu tenho é o ritmo de produção normal. deles lá, de resinas plásticas lá, que eles são os maiores produtores, os maiores consumidores. Explica para as pessoas. Cara, eu acho que a resina agora em 2023 é uma maravilha, cara, de indicador. Então vamos lá. Vou tentar colocar assim, vou tentar dar uma fatiada no racional. As pessoas costumam seguir indicadores atrasados, ou no máximo, do melhor deles, os que são coincidentes, né? Só que assim, tem muita coisa dentro do mercado, principalmente da economia e a parte industrial, que ela necessariamente é antecedente. Poucas pessoas se dão conta que, por exemplo, para que haja venda no supermercado, tem gente que fica olhando o varejo, né? Olha, o varejo subiu X, o varejo caiu tanto. Só que para as coisas chegarem no varejo e estarem disponíveis para a venda, de fato, a indústria se prepara muito antes. Por exemplo, filmes plásticos que vão para Páscoa, por exemplo, são comercializados agora em novembro, já foi. Já se prepararam. Sim, exatamente. Então já foi. Páscoa... Então você quer saber como é que vai ser a Páscoa? Você vai esperar o dado do varejo da Páscoa? Eu tô com os dados frescos aqui, né? Que vai sair só em maio. Como é que vai ser a venda de brinquedos, sei lá, no Natal? Você vai esperar mesmo o dado do Natal para saber como é que os empresários se prepararam para o evento? Janeiro. Né? E aí o plástico entra com um papel importantíssimo, tá? O meu ramo é de filmes, então ele está muito ligado ao setor de varejo supermercadista. Para a embalagem chegar efetivamente no supermercado, sim, tem pelo menos 3 meses, tá, Maurício? Porque tem o produtor do alimento, ele precisa pedir a embalagem para o fabricante da embalagem, esse fabricante pede para a gente o insumo, né? Então até ele produzir, entregar para o cliente dele, esse cliente envasar o produto e chegar no supermercado, vamos colocar, tudo bem, pode ser 90, 60 dias, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, a gente sabe com antecedência qual é a expectativa dos empresários com relação ao consumo. Isso para filme, tá? A resina também é utilizada... Isso. Tudo que você possa imaginar que existe dentro do supermercado está relacionado a filmes plásticos. Porque não tem mais nada, praticamente, que está... até as latas estão sendo substituídas pelos plásticos. Né? Pega o atomatado, é um exemplo. Era em lata e agora está em saquinho, entre aspas. A gente chama de SUP, que é stand-up pouch. É um pouch que fica de pé. Que para o pessoal do marketing é uma maravilha, né? E tem um detalhe, mal, só fazendo um adendo aí, as pessoas falam tá em voga, né, a questão do ESG e tal, que o plástico polui, não sei o quê.
Não pode esquecer que o plástico pesa muito menos que o Sim, sim. metal. Né? Então, quando você vai transportar essas embalagens, Sim. mas muito, não é, Gasta menos nossa, combustível. então assim, O tem todo alumínio demanda esse energia pra caramba, né? aspecto aí para ser discutido. Mas voltamos. E como é que está a situação Uhum. da China nesse momento, Erasmo? Você que está comprando desse tipo de cara, né? A gente está falando, né? De novo, eu comentei isso aqui outras vezes no Boteco, que um indicador que a gente gosta de acompanhar, que é o tal do impulso de crédito na China, né? Que é o que mostra do volume de crédito circulante Foi. dentro da China, faz fundo em novembro do ano passado. E de lá para cá não para de subir, né? A diferença year on year, ou seja, a variação de um ano para o outro, né? O que sinaliza claramente que a China não está parada e nem um pouco parada, na verdade, né? Olha, se ela tá, pode ser sim, vamos dizer assim, em termos talvez, de consumo interno por conta dos lockdowns, a gente não sabe efetivamente também, a gente não tem com clareza qual é a real noção em Sim. que as pessoas estão confinadas lá, a gente não sabe, mas industrialmente, porque tem um lockdown que as pessoas estão dentro de casa e o lockdown que o cara está dentro da empresa, né? Vide a questão da Foxconn lá, que deu toda a revolta. Exato. Então eles não deixaram de produzir, pelo contrário. Eu te mostrei que a produção de polipropileno em outubro subiu. Então, em relação a setembro. Outubro e novembro estão num nível Em maior do que relação a estava setembro? nos últimos meses. Então, mas Se está não produzindo é tenha porque tem dúvida, né, ordem irmão? de alguém Com pedindo, no certeza, sentido de... se está sendo feito lockdown dentro das empresas, em que eles trabalham e dormem dentro da empresa, é para produzir, imagino eu. Senão manda eles para casa. E não está com cara que é para o mercado interno. Mas é isso mesmo. E eu estou falando sobre isso agora, porque, de novo, né, a gente está falando de ciclo, eu gosto de falar de ciclo, eu gosto de analisar, eu aprendo muito com o Erasmo, a gente conversa muito sobre isso mesmo, mas é muito importante, eu trouxe o Erasmo aqui para trazer, de novo, meu papel aqui no Boteco do Mal, eu sei que a gente fala às vezes de temas meio enciclopédicos, às vezes mais brincando, às vezes menos, mas eu estou muito, muito preocupado mesmo, de novo, né, Erasmo, eu sempre falo isso, né, eu não tive a sorte lá, quando eu comecei, de alguém que pudesse, numa sexta-feira à noite, abrir espaço na sua vida, né, para bater um papo com gente de graça, para quem quiser ouvir, né, sobre informações que, de novo, aqui o Erasmo falou, você vai esperar os dados da Isso, Páscoa do ano que vem, isso. em maio, ou você pode ouvir agora como é que está a situação do plástico. Né? Você pode ficar esperando o Jornal Nacional te dar uma informação sobre o desemprego, Não, que é o dado mais PIB é atrasado o do ano, pior, só né? não perde, Não, pelo perde amor o de PIB, Deus. né? Que é o único que é mais atrasado que o desemprego. PIB é podre. Então, é importantíssimo para você que está me assistindo. A primeira coisa, tira o print, lembra disso, tira o print, manda para mim depois, ali marca, @Maurício Bellinello, marca o Erasmo aqui também, tá bom? Para ele poder participar com a gente. Mas lembra, você que está me assistindo, deixa eu te dar uma dica. Eu estou falando, Maurício, que você me assiste aqui há tanto tempo, né? Eu estou falando desde fevereiro desse ano que a coisa ia ficar estranha. Né? E não é uma leitura... Na época parecia premonitória, não parecia? Ô, Mal, né? E a hora que acontece... Não, a gente está acostumado a ser chamado de louco. Eu vi uma pergunta que apareceu aí do Vicente. Ele fez uma pergunta ótima, Maurício. Apareceu ali. Quem está comprando esse polipropileno? Maravilhosa a pergunta dele. Quem está comprando? Quem? Mas veja, ó, que interessante, né? A pergunta é perfeita, porque assim, olha que legal a dúvida dele, né? Porque, pô, então tá tudo atividade normal, tá tudo produzindo, mas assim, estão falando de recessão, como que tá acontecendo, né? Parece que foi meio orquestrado. E quando a gente fala isso, a gente dá risada, né? Porque de fato deve ter sido. Não pode esquecer, Vicente, que assim, as resinas plásticas, elas são, além de tudo isso que a gente está falando da importância de anteceder alguns dados da economia, elas são derivadas do petróleo. Né? Não, é um detalhezinho. Ela é um derivado do petróleo. Tem esse pequeno detalhe. Eu acho que todo mundo cansou de saber que a Ásia estava adquirindo esse petróleo da Rússia após a guerra, com desconto. Só vou te dar um número Sim. hoje, tá? O petróleo dos Urais, que eles chamam, que é o petróleo russo, né?
Nesse momento, o petróleo deve ter fechado ontem, eu não vi, hoje não vi o fechamento, Caiu, né? verdade. Mas deve ter fechado perto de 72, 73 dólares. O petróleo dos Urais, que é o russo, ele está sendo vendido a 62 dólares desde o início, na verdade, do início do segundo semestre. Então, o petróleo lá árabe, o petróleo americano, o petróleo brasileiro está sendo vendido a 100, 110 dólares. Estava. O dos russos Não. nunca esteve nem perto. Hoje, segundo a Bloomberg, acho que está uns 20, negativo. 22, 26, eu não lembro. Mas é mais de 20 dólares de desconto. Então, se o Brent fechou hoje 76, eles estão pagando 56 negativo, né? para baixo, né? Sim, Isso que o desconto foi maior, né? Já chegou a 60, 35. Hoje, acho que por conta da queda do petróleo. Isso, exato. Então, chegou a veja que 35, interessante agora aí, tava lá em para cima, completar a pergunta do né? Vicente, que eu acho que foi ótima. Quem está comprando? Eu acho que a China, assim, a ordem global, digamos assim, todo mundo já tinha noção que a Europa começaria a desacelerar. Eu acho que a guerra foi fundamental, né, para acelerar esse processo. Sim. Isso. E aí, agora, antes, na época, porte, havia a dúvida se os Estados Unidos entrariam ou não, né, Mal? Hoje parece já mais que há um consenso que provavelmente ele vai. Agora a discussão Isso. é só a intensidade, mas ou seja, vai ser uma dá para ver recessão pelo leve, uma recessão plástico, grave, por exemplo, porque né? os Estados Unidos Mais são os maiores prolongada. produtores de polietileno, mas o polipropileno, o maior produtor é a China, e eles são grandes importadores. Então tem como você ver os dados. Lembre-se, para o produto chegar... Uhum. Ou seja, detalhe, só para comentar um detalhe importante. Como os Estados Unidos são um grande consumidor, ele não tem paralelo. Ou seja, o segundo colocado é muito menor que ele. Então, se a China está produzindo a todo vapor, só tem uma pessoa que pode estar E aí, então, aí complementando, o quão sério é isso? Porque começou a atingir a gente, na verdade. Essa situação começou a atingir a gente. O Brasil, as empresas no Brasil em geral que trabalham, por exemplo, com essa questão dos petroquímicos. Né? E aí eu falo desde embalagem flexível, que é que você vê no mercado, tem a embalagem rígida, que é aquelas, por exemplo, de sei lá, como é que fala, do amaciante, sabe? Aquilo ali é uma embalagem rígida, também é plástico, e você tem até peças de carro, várias assim. Exatamente. Então, pensa você, a Ásia adquirindo esse petróleo, e eles estavam proibidos de comercializar, né, Mal? Quem comprasse petróleo da Rússia não poderia comercializar. O que eles estão fazendo? Obviamente que eles estão transformando esse petróleo, seja em destilados, seja em petroquímicos. A China brincadeira, não pode né? petróleo, E aí, o que acontece? Eles estão preparados, e aí, só terminando de responder o Vicente, eu acho que foi a pergunta mais demorada aqui para responder, porque como eles já sabiam, já se sabia praticamente que provavelmente o mundo entraria num processo recessivo, a gente só não sabia as datas e nem a intensidade, mas mesmo assim a percepção era de queda de atividade, eles sabem que eles precisam colocar, eles precisam vender, né, e ter uma competitividade muito maior, porque quando você está em recessão, não é que o mercado para, o mercado continua. Né? Exatamente, só reduz o ritmo, a roda anda. Reduz o ritmo, e agora, com esta queda de atividade, mesmo com uma competitividade, digamos, maior, eles têm uma baita gordura agora para colocar os produtos dele onde eles quiserem. É sem comparação, Maurício. E aí para a gente é um problema. Porque não podemos esquecer que o governo brasileiro fez o favor de reduzir o imposto de importação. Não sei se... Sim. Não, reduziu. Foi uma das medidas de todos os produtos importados, está reduzido. No nosso caso, por exemplo, dos filmes, era 15% e foi para 12,75%. Então, assim, o governo... isso foi na tentativa de reduzir, né, o impacto inflacionário. Nossa. Se eles não... Não, lógico que cria. Sim. Porque assim, você sabe qual é o nosso grau de competitividade, né? É um problema grande. Você tira a barreira numa situação onde eles estão com uma vantagem competitiva muito maior ainda. Porque assim, se todo mundo pagasse o mesmo preço do petróleo, a Ásia já produz mais barato.
já produz. Tipo, Agora, o petróleo igual, a Ásia já produz mais barato. Com o petróleo pensa você. $20 mais barato. Então, só para responder, Vicente, eles vão vender para todo mundo. Quem não estava comprando vai passar a comprar. Né? E detalhe, né? Esse é um detalhe importante, né? Ninguém deixou de comprar no sentido de parar, né, Erasmo? Esse é o primeiro conceito que as pessoas não entendem. Uma recessão não significa uma economia parando. Sim. É uma economia diminuindo o ritmo e um pouco só. Porque esse é o detalhe. Uma recessão grave, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma contração do PIB de 4%. Uma recessão grave, né? Ou seja, 4%, 5%. Isso é a economia americana parar? Não, a economia americana diminuiu um pouco. O problema é que tem um monte de gente que vai perder o emprego, a gente sabe como isso funciona, e esse é o ponto. É parte do ciclo também, o cara perdeu o emprego. Tem novidade nenhuma nisso. Agora, só para explicar também o último detalhe, que quem me explicou isso foi o Erasmo, inclusive. Erasmo, a China, seja com lockdown, seja por questões que a China vende para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, né? Se os Estados Unidos, Europa, Japão estão diminuindo o ritmo, a China também diminui. Saiu o dado essa semana que as exportações chinesas em dólares de um ano para o outro caiu 8,7%. Né? Extremamente. Se for verdadeiro, sim, né, irmão? Extremamente. Só que tem um detalhe. Isso. Eu tenho um dado interessante para comentar que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas depois a gente pode falar. É que a China tem um detalhe no jogo. As exportações caíram em dólar 8,7%. Só que tem um detalhe. Quando a China viu que a situação ia ficar mais ou menos ruim, sabe o que ela fez? Ela atacou a própria moeda. Ela bate na mesma moeda, na moeda dela, no yuan. Sabe quanto que foi Subiu, a alteração, né? No mesmo mês, então, ano a ano, em yuan, as exportações? Detalhe, ela, a Índia, a Tailândia, a Indonésia, todo mundo bateu na moeda, né? Impressionante. Todo mundo, E eles usaram esse tipo de artifício. Agora, só para a gente poder também encerrar, né? Já tentar encerrar, porque eu quero que as pessoas entendam isso. Primeiro ponto, a China não está desacelerando porcaria nenhuma. A China só está fazendo de um jeito diferente agora, né? E aí tem o detalhe do impulso de crédito. O impulso de crédito, ou seja, o volume de crédito circulante, o mínimo circulante bate em novembro do ano passado na China, e nesse momento nós já estamos para além da metade do nível máximo do último ciclo, né, do impulso de crédito. Erasmo, para onde foi esse dinheiro? Crédito geralmente vai para as empresas. E para que usa? Né? Quando a gente fala de economia, ou quando vai falar de pessoa física, é para aquisição de bens duráveis, que vai ajudar as empresas. Né? Se você está injetando capital, só pode ser para produção. Não existe. Mas de que forma na produção? Porque eu lembro, aí eu vou dizer, porque o Erasmo a gente conversa, ele me deu uma informação outro dia. Como é que está, por exemplo, se a gente fosse comparar a capacidade instalada na China de produção de filmes plásticos, você me diz qualquer, quanto é hoje? É gigante, esse dado é da Platts, né? Da S&P Platts. Eu vou até puxar, mas é uma coisa absurda, né, irmão? Não, assim, eles têm, em 2022, eles não deixaram nenhum projeto de lado. Porque a gente tem acesso, por exemplo, às novas plantas que estão sendo construídas no mundo. Tem plantas na Europa, tem plantas nos Estados Unidos, tem plantas, inclusive, no Brasil, projetadas, e tem as plantas asiáticas. E, obviamente, a China é a que concentra o maior número. E elas não pararam, engraçado, né? Com toda a questão da recessão, chegada e tal, diminuição e lockdown, e ia falar outra coisa que não pode. Elas não pararam um projeto. Todas as fábricas foram implementadas. Expansão de capacidade. Porque eu acho que eu te mostrei, eu vou tentar pegar aqui rapidinho. Eu te mostrei qual é a projeção da própria Platts de consumo per capita dos plásticos na China, comparado com os Estados Unidos, comparado com a América Latina, né? É um absurdo. Então, mas eles não pararam. Sim.
Então, agora o que a China está fazendo, porque, de novo, a China não tem para quem vender no sentido de aumento de capacidade, no sentido de ela atendimento, pode porque aumentar o os Estados Unidos share tem dela, proibido o né, ritmo, a Maurício? Europa, É isso que eu a estava China, falando. então, E é por isso a vantagem competitiva com e é relação isso ao que ela deve petróleo. estar Pelo menos assim, eu fazendo estou agora, né, falando Erasmo? Ou de seja, plástico, né? Falando de plástico. isso, não, mas o ponto é esse, né? Nesse momento que está todo mundo preocupado com a crise, que o meteoro está chegando, né? Que aquelas coisas, o que a China me parece que está fazendo é o que ela faz muito bem, que é botar em prática um planejamento de longo prazo. Ou seja, ela está expandindo a capacidade produtiva dela em todos os Exato. setores, não estou falando do plástico, mas isso não deve ser exclusivamente dos plásticos, né? Nos filmes, ou o que quer que seja. Por quê? Porque, eventualmente, o ciclo atual vai acabar a retração, um novo ciclo de expansão vai precisar chegar, vai chegar, e alguém vai ter que vender para o aumento de população e aumento de consumo. Quem que se preparou para Travou bem na hora isso? da tua O pergunta, Brasil? Mal. Ah, Né? Quem foi? Não, não, hum. assim, agora que vem a expansão de ciclo econômico mais à frente, né? Quem que se preparou enquanto todo mundo chorava, né? Descrevia a chuva do Covid, da recessão, alguém não descreveu a chuva, né? Pegou dinheiro barato do próprio governo chinês, porque é um dinheiro subsidiado, aumentou a capacidade produtiva da China, né? E tem um detalhe, né, Erasmo? Está todo mundo falando agora da desglobalização, aquela coisa toda, né? Que eu já fiquei sabendo de uma zoeira da China, que não é uma zoeira, é um caminho tão óbvio, né? O que o cara fala assim? Não, agora eu não produzo mais na China. Agora eu produzo no Vietnã. Só que quem produz é uma empresa chinesa Contratando no chinês, Vietnã. hein? É sensacional. Contratando Não, chinês. assim, se eles não trouxerem de fato Estados Unidos, por exemplo, se não trouxer as fábricas de fato para os Estados Unidos, não, é tudo balela. Porque Para dentro. Mas qual o é problema custo, que né, eles Mal? têm agora para isso, É Erasmo? custo. Ah, não é custo, não. É falta de gente, né? Você não falou, tá em Não é pleno só emprego. isso. Tá É em só pleno dar um emprego. exemplo Não, vamos trazer as indústrias para cá. Tá, ok. Quem de que você vai botar lá gente. dentro? Isso. E vai chamar o Chihuahua para trabalhar. Só se for. Eu acho que Porque não tem que entrar. os, Não mex... tem mão de obra, os não tem mais mexicanos estão tudo emprego. assim já, ó. Essa história de Ándale, trazer. Isso ándale. é uma bobagem. Na verdade, a Apple vai trazer a fábrica da China e tudo os chineses dentro. Porque não tem quem trabalha, né? Esse é o detalhe. Essa história, essa Ô, Mal, balela, isso não existe. Porque esse é um detalhe também, né, Erasmo? O processo que torna a China o grande pátio fabril do mundo levou 30 vamos. anos para acontecer. Talvez mais. Não, não vai. E Né? vamos pegar Isso então. não vai Eu achei o dado simplesmente mudar em 2 dias, da correto? Platts, tá? Então, assim, é interessante para o pessoal ver o que uma entidade, digamos assim, como a S&P Global, que é a S&P Global, ela tá virando, cara, ela tá comprando tudo que é research importante. Não, tudo que você possa imaginar. Então, veja o que a Dados. S&P tá achando de consumo per capita no mundo de polipropileno para os próximos 10 anos. Olha que interessante, porque os próximos 10 anos, entende-se que a crise já passa, tudo exato, né? Como é que eu faço para mudar minha câmera aqui? Acho que é É o aqui, ciclo. ó. Não, vamos lá. Eu não me entendo com esse Você olha negócio aquela. aqui, ó. Isso, pronto, foi. Deixa eu tirar aqui o chat aqui para as pessoas É, poderem ver. Peraí, aqui. peraí. Tá vendo aí? Pronto, pode mandar. Mudanças de consumo de PP per capita de Tô vendo. 2022 a 2032. Ásia, Sim. tá, acho que não tá Põe mais aparecendo o para a número. direita para a Agora gente foi? poder ver só o número no canto, acho que tem ali, né? Tá. Ásia, Isso, agora tá vendo? Pode só dizer para a gente, 53%. só ler Maurício, para a quantas gente. pessoas tem na Ásia para você aumentar per capita? 53%. China, se a China sozinha, Metade. 66%. Estados Unidos, 11%. Uau, velho. América Só para Latina dar, tá aqui, só ó, para dar um Central número, and a South América Latina foi America, como aí? 17. Tá bem, a gente tá acima dos Estados Unidos. E olha a Índia. Ah, tá Ó, Mal, aí igual. você pega China, 1,4 Ah, bilhão tá de igual, tá. pessoas. Índia, mais 1,4 bilhão também. 58%. Quanto plástico A eu tenho que Índia, mais produzir a 1 bilhão. mais para... Deixa eu voltar minha câmera aqui. Que confusão que é esse Nossa, negócio aqui. cara. Aí, achei. Só voltar ao contrário. É, a China tá parando.
É muita coisa, né? Tá parando, a China parou, exatamente. E eu acho importante, eu vou aproveitar aqui para ir para os finalmente aqui, né? O que eu fiz questão de chamar esse boteco, é um dos últimos, se não o último do ano, né? É porque o meu compromisso aqui, o Erasmo vira meu amigo na construção desse compromisso, né? É que eu não estou aqui para parecer bonitinho para as pessoas. Eu sei que se eu tivesse feito umas palhaçadas aqui, eu botava o dobro de pessoas na live aqui, mas não é esse o interesse, né? O interesse é que as pessoas consigam ouvir aqui, seja por mim, e quando não é o que posso falar, eu chamo quem pode. Né? Chamei Fábio Fares várias vezes, chamei outros convidados, chamei o Erasmo aqui também, porque o conhecimento liberta. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu digo por mim, né, que nos últimos 10 anos, quando eu tenho minha cara esfregada no asfalto até hoje, né, Erasmo? O que me mudou mesmo minha vida aqui foi a capacidade de administrar e conhecer coisas novas, que me trouxessem novas amplitudes para isso, né? Eu acho que para você também não foi nem um pouco diferente. E eu queria então que você fizesse um apanhado aí, finalmente aí para as pessoas entenderem. 2023 vem aí, Erasmo. Provavelmente a gente vai ter uma escalada no noticiário no início do ano que vem. Né? Eu, pelo menos, estou acreditando de verdade nisso, uma escalada do tom no tom. Sabe, no tom? Tipo, todo mundo vai começar a escalar, no sentido, na minha opinião, no sentido de urgência, de um cataclisma, de um problema grave. Né? Ou seja, o que é que você indica para as pessoas, sim, no sentido de 2023, para o dinheiro delas ou para a forma como elas veem o mundo? O que seria saudável do teu ponto de vista? Eu acho o máximo quando você fala, né? Cancelar o fim do mundo. Porque foi isso, né? Eu também quebrei em 2008, eu tinha pouquíssimo dinheiro, mas assim, eu perdi tudo. Eu, né, era bem mais jovem, eu tinha bem menos dinheiro, mas era tudo que eu tinha e acabou. Né? Acabou. Foi assim, foi engraçado. Não é que ela esfrega, né, tua cara no asfalto. Ela vai e volta, e vai e volta várias vezes, né? Uhum. Mas, volta, isso aí. Respondendo a tua pergunta, primeiro é esse sentimento, né? O mundo não vai acabar. E mesmo se ele for acabar, digamos assim, cara, ele vai acabar, então acabou tudo, né? Não vai mudar nada. Assim, a gente se encontra no céu e, quer dizer, alguns, né? Outros não faz diferença. E vê o que acontece. O que eu sei é, se eu for pro céu, pro inferno... Será que a gente vai se encontrar, mano? Pra mim tá tudo certo. Não sei, entendeu? Eu não posso... A minha trajetória não é das mais ilibadas. Não vou me gabar da minha também. O meu destino. E aí, eu acho que assim, é manter a racionalidade, né, Mal? Você vai falar assim, o que você indica? Primeiro é manter o centro, né? Porque o que mais traz desespero para as pessoas, primeiro são as notícias e a forma que os amigos e o entorno trata, né, a situação. Foi difícil esse ano você se centrar, porque amigos de longa data, pessoais, falavam coisas absurdas para mim. Eu falei, gente, vamos centrar, o que é plausível, o que não é, né? Você se livrar de certas crenças é essencial para você enxergar o mercado melhor. E uma delas, por exemplo, se a gente pode citar, é a política, né? Você não pode ter paixão para você analisar o mercado. Não existe isso, né? Mas é difícil para as pessoas, a maioria das pessoas entenderem determinadas coisas. Então, uma das coisas que se for para, sei lá, para dar alguma direção é essa. Primeiro, você tem que se livrar de muitas das crenças, né? Focar, manter o máximo de centralização possível, evitar o ruído, e acho que isso é o mais difícil, né, Maurício? Porque há uma chuva de... Não, assim, você filtrar... É um trabalho diário, né? Separar o joio do trigo, né? A gente pode usar alguma expressão, é muito, muito difícil, só que ela exige também trabalho diário, né? Até você chegar... sim. E deixa eu perguntar uma última coisa, só para você, para a gente fechar aqui. Eu nunca achei. Estados Unidos e China. A não ser que eles estão mentindo para nós. Bom, quer dizer, as pessoas acham, né? Vai que. E é isso. Então, Erasmo, cara, obrigado, bicho. Erasmo, meu amigo. Eu que agradeço. A esposa também aí pela gentileza. Mas vai acontecer. Almoço, então, umas 46 vezes já, mas vai ter agenda ruim assim no inferno, né?
Mas, bicho, obrigado. Chamei o Erasmo para Eu que participar hoje, um convite agradeço, totalmente generoso. Bicho, obrigado de coração mesmo. Sinto um prazer e uma satisfação de ser seu amigo. De novo, né? Eu falo brincando isso aqui, mas é verdade, né? Às vezes a gente precisa ter alguém que possa conversar sobre alguns temas que não são exatamente simples de serem conversados. Porque, por exemplo, isso, como é que eu vou conversar com alguém sobre o mercado para alguém que é apaixonado por algum tema? Eu não posso ser apaixonado por nada quando eu analiso o mercado. Eu tenho que ser apaixonado por número, por dados, por coisas geladas, para você ficar frio. E o Erasmo é desses malucos igual eu, que também fica aqui, né? Eu que agradeço, Mal. Obrigado por aturar minhas loucuras aí também. Obrigado, bicho, mesmo, viu? Valeu. É sempre um prazer, bicho. Valeu. Tá bom, Mal. Obrigado. Vou pedir para você fechar aí, porque eu não consigo tirar você. Como é que eu fecho isso aqui? Então é isso, pessoal. Valeu, cara. Obrigado. Esse é o problema, né? Cadê o xizinho? Tem um xizinho aí, tem tipo um xizinho aqui. Então tá bom. Então, se Valeu. não tiver o xizinho, é só fechar o Instagram, que ele já tira o C da live e depois você volta. Abraço, Mal. Tchau, tchau, gente. Valeu. Fecha o Instagram que já tá tudo certo aí. Obrigado, Erasmo. E só para comentar, então, o que eu falei, eu fiz questão de trazer o Erasmo hoje, fiquei sem computador e eu não consigo estudar, eu tenho um método de estudo aqui que é difícil até de explicar, mas o que eu falei, para mim, o meu compromisso no boteco, eu não ganho nada a fazer isso aqui, nada. Você que não compartilha meu boteco, eu fico bravo com você, sabe por quê? Porque agora são 11 horas da noite, temos mais de 300 pessoas ao vivo comigo aqui. Compartilha, é conteúdo gratuito, informação que de coração você não vai encontrar em lugar nenhum, nem pagando. E não é uma informação que é uma opinião vazia, de gente como o Erasmo, que lida com isso, vai para lá, para a China, não sei quantas vezes, gente que analisa mercado tão bem quanto eu. Em 2023 a gente vai ter umas novidades, Erasmo e eu, vocês fiquem de olho aí, porque, de novo, esse tipo de conteúdo não existe em lugar nenhum. Né? Macroeconomia, indicadores de verdade, né? Sem paixão, sem afetação. Então, do meu ponto de vista, o meu boteco tem o grande compromisso, que é o que eu acho que eu vou reforçar mais em 2023, de trazer para as pessoas informações sobre aquilo que não está sendo falado. Né? Tá todo mundo falando agora da recessão. Quando eu falei em fevereiro, eu era o maluco da casa. Hoje todo mundo fala e hoje todo mundo é normal. Em fevereiro eu era maluco. E olha que legal, a gente já está falando que a China já está acelerando o ritmo de vendas e de produção agora. Você sabia que a China anda na frente do mercado como um todo cerca de 1 ano a 1 ano e meio antes? Porque a China se prepara para produzir para os outros. Então, quando a China começa a acelerar, na média, cada ano, 1 ano e meio depois, o resto do mercado anda. Sabe o que isso devia trazer de informação para você? Sabe o quê? Que isso vai passar. E que, de novo, é seu papel, pelo menos do ponto de vista da forma como você cuida dos seus, do seu dinheiro, da sua família, se manter centrado, focado. 2022 foi um ano difícil? Foi, para muita gente. Né? E não acabou ainda. Né? Em 2023, tem grande chance de ser pior. Bem pior, inclusive. Bem pior, em muitos aspectos. No sentido de fase do ciclo. Né? O que eu sei é que o meu papel aqui, hoje e sempre, é trazer para vocês um compromisso de verdade, a minha verdade, a forma com a qual eu enxergo a minha vida e a forma com a qual eu enxergo o mercado no sentido de colaborar com a trajetória de cada um de vocês. Você me ajuda como? Compartilhando. Tira um print, marca @Maurício Bellinelli. Esse boteco fica salvo até amanhã, sábado, 1h da tarde. Então você corre lá para assistir. Né? Eu não sei se eu vou fazer na semana que vem, ainda vou confirmar. Eu não sei que dia que eu vou viajar, né? Mas se eu não for viajar, eu faço a retrospectiva, alguma coisa assim, na semana que vem para a gente poder falar. Mas lembre-se, muito obrigado a cada um de vocês. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem bem. Bem aqui